Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia. News. ZYR 830, 93,5 FM. Rádio Cabugi Limitada, emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Esta é a Jovem Pan News Natal. Na Jovem Pan News Natal, Entre Elas. Olá, bom dia. Hoje é sábado, 16 de junho. Já estamos aqui em clima de São João. Lógico que bem diferente dos anos anteriores, mas a gente não deixa de sentir aquele gostinho do milho, da alegria que esse mês nos remete. Hoje o nosso assunto é saúde. Antigamente a gente falava com os dermatologistas sobre as queimaduras por causa dos acidentes envolvendo as fogueiras de São João. Mas hoje estamos em novos tempos, Anely Medeiros, e esperamos que esses casos tenham ficado no passado. Mas a gente não deixa de falar sobre ele, não é mesmo? A gente precisa falar e muito. Bom dia, né, para Virgínia? você. Bom dia, ouvinte. Bom dia você que está em casa, que está no carro, também que está nos assistindo no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um Entre Elas. Nessa época de Covid, Virgínia, não podemos acender mais fogueira, né? E isso é um fato. Mas ainda tem os que não resistem às tradições e insistem em brincar com fogo. Pois é, inclusive a Sociedade Brasileira de Queimaduras, a SBQ, está com uma campanha Junho Laranja para chamar a atenção da sociedade para o problema que acomete, em média, 1 milhão de pessoas no país todos os anos, só por causa das fogueiras. De acordo com o Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria, a maioria dos acidentes envolvendo crianças até o final da idade escolar ocorre em sua própria residência, sendo a cozinha o local onde mais acontecem as queimaduras. Então tá aí, a gente tem hoje um alerta para os pais. A gente vai falar sobre as consequências da queimadura, não só para a infância, mas também para todas as fases da vida, o que elas podem provocar, inclusive de sequelas estéticas, funcionais e, na sua dimensão, emocionais. E para falar sobre essas sequelas estéticas e também saber como o coronavírus está afetando a nossa pele, convidamos o dermatologista, o Dr. Leonardo Ribeiro. Dr. Leonardo é médico, é dermato, é formado pela UFRN, tem residência médica feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, está atuando aqui em Natal, tem o foco na área de laser e também de rejuvenescimento com o uso de tecnologias, já atuou como presidente da Sociedade de Dermatologia aqui no Rio Grande do Norte. Enfim, Dr. Leonardo é fundador, inclusive, de uma clínica, a Clínica Persona Dermatologia, e cofundador das 2 unidades da Estética Persona. A gente tem muita alegria em recebê-lo aqui, doutor Leonardo, porque a gente vai falar de queimaduras, vai falar de Covid e as consequências para a nossa pele, e vamos falar também sobre beleza nessa manhã de sábado. Bom dia, bem-vindo ao Entre Elas. Bom dia, Virgínia, bom dia, Anely. É um prazer estar aqui com vocês e vamos discutir sim muito sobre isso aí, que é um tema muito sempre que volta nesse período junino, né, que a gente também tem muito esclarecer as pessoas como conduzir esse tipo de problema, né? Então, estou à disposição aqui para vocês. Para a gente conversar sobre isso. A Anely dizia no começo do programa que, infelizmente, os hábitos mudaram, segundo São João, sem a gente poder acender fogueiras. Mas a gente sabe, doutor Leonardo, que isso nem sempre é a regra geral, né? Existem as exceções. O que é que a gente deve observar num período como esse, principalmente quem tem criança, quem está ouvindo a gente, né, longe da capital, onde esses hábitos continuam, é numa fazenda, é num sítio? O que é que a gente pode dizer para essas pessoas nessa manhã de sábado? Em especial, como você falou, sobre as crianças, né? Criança não combina com fogo, né? Então, criança não é para brincar junto da fogueira, tem que ter sempre um adulto do lado, né? Num ambiente desse, né? E tem que ser muito limitado essa questão dos brincadeiras de fogos de artifício. Isso tem que ser realmente muito acompanhado pelo adulto, né? E sempre regulado para evitar algum tipo de acidente, algum tipo de dano que possa causar essa criança. Nesse período sempre sobem os números de queimados, né? Nos hospitais, nas clínicas também a gente recebe. Mas como foi falado no início, os acidentes domésticos são os maiores culpados, né, e os maiores responsáveis por esse tipo de acidente, de queimadura, né? E isso é um cuidado constante que se tem que ter quando você tem criança em casa.
principalmente restringindo o acesso à cozinha, especialmente nos períodos de preparação dos alimentos. Então isso é uma coisa que tem um cuidado constante quando se tem uma criança do lado. E o melhor jeito de fazer isso é você impedir o acesso, né? Não é falar para a criança, não faz isso, evita isso, mas o ideal é ela não chegar nem perto. Então com isso você consegue prevenir de forma mais eficaz. Nossa, e hoje em dia é tão difícil, né? Porque a criançada hoje, nessa onda de gastronomia, as crianças estão chegando cada vez mais cedo na cozinha, né? E mexendo com fogo e acham que não tem problema nenhum. Inclusive nem quando o pai e a mãe, né? Quando eles não estão por perto. Mas o que a gente pode fazer? A gente que é mãe, a gente que é pai, o que a gente pode fazer? Aconteceu a queimadura, é um procedimento comum, porque existe o primeiro, o segundo, o terceiro grau, não é isso? Queria que o senhor explicasse melhor para a gente. Isso, a queimadura, né? A gente gradua de acordo com a profundidade que ela atinge a pele. Né? Então a gente considera uma queimadura de primeiro grau, por exemplo, só uma queimadura que deixou uma vermelhidão, né? Pode doer um pouco e deixou uma certa vermelhidão. Quando tem bolha, né? Já atingiu uma camada um pouco mais profunda da pele, a gente já considera uma queimadura de segundo grau. E quando ela avança para dentro da pele, então para camadas abaixo da pele, a gente já considera de terceiro grau. Tá? Então são queimaduras mais graves. Uma queimadura de primeiro grau pode muito bem ser acompanhada em casa, né? por um familiar, vai limpar a região, manter limpo. Aconselho realmente limpar com água corrente, pode ser gelada para dar um alívio na queimadura. Nem se recomenda colocar muito gelo, porque às vezes o gelo pode agravar também, a queimadura, né? Às vezes você perde um pouco a sensibilidade da região e o gelo pode fazer com que aprofunde ainda essa queimadura. Então o ideal é lavar e realmente só manter aquela observação. Se o caso você vá surgir bolhas, então aí talvez já seja interessante, dependendo principalmente da extensão dessa área queimada, já procurar um profissional, né, para você ter uma orientação. Muitas vezes a gente tem a orientação de esvaziar aquela bolha para evitar uma futura contaminação, uma infecção posterior, uma infecção secundária, e aquela bolha já vai virar como um curativo biológico para aquela queimadura e cicatrizar e ficar bem. Né? E uma queimadura de terceiro grau, não. Essa com certeza você deve se dirigir a um pronto-socorro, né, de referência. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem o Hospital Alfredo Gugel como referência de queimadura, né? Tem um centro de queimados. Então, o ideal é você, numa queimadura de terceiro grau, ou até numa de segundo grau mais extenso, realmente, deve se dirigir a um pronto-socorro de imediato para que seja dado os primeiros cuidados, assim. O senhor falou aí de água, né, e nada mais. Sim, basicamente porque tem muita gente que coloca, já ouvi falar tudo, que eu nem vou repetir para ninguém decorar, fazer como vigília. Manteiga, pasta de dente. Pois é, exatamente. A gente já vê de tudo, que não adianta, na verdade, você vai dificultar, às vezes, a limpeza posterior dessa lesão, né? E, assim, tem muitos cremes que se usa de queimadura, que vai servir como um efeito hidratante, mas o que precisa realmente é de manter limpo e o tempo de regeneração da pele. Aquela pele foi danificada e vai necessitar de um tempo para recuperação. Não existe nenhum produto que você passe e aquilo vai ficar bom. Queimou, tá lá, a lesão está feita. Então tem que ter o período de recuperação, de troca daquela pele para poder ser feito realmente o reparo do tecido. E a gente percebe, o senhor que já presidiu a Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no Rio Grande do Norte, a gente percebe que há uma preocupação muito dos médicos nessa época, inclusive campanhas publicitárias, todo mundo querendo alertar as pessoas para evitar. A gente sabe que em tempos de pandemia diminuiu, mas esse alerta a gente tem que reforçar, né? E não só a fogueira, né? Às vezes os fogos de artifício, você não quer aglomerar, mas quer homenagear São João, São Pedro, acaba soltando aqueles fogos que também traz um risco. Especialmente os fogos de artifício, né? E a gente vê muito relação dos acidentes de fogos de artifício com pessoas, às vezes, que ingeriram bebida alcoólica, que aí já não faz, às vezes, o uso correto do fogo, da maneira correta de usar aquele fogo de artifício, e com isso aumenta mais a chance de causar um incidente de uma queimadura, e às vezes machucando ele e outras pessoas. E ter muito cuidado também com o sol, né? O senhor falou aí, só recapitulando, o primeiro grau pode só fazer a limpeza, aguardar e tal. E sempre ter cuidado com o sol posterior para evitar que aquele fique mais manchado, que você cause um dano maior naquela pele. A sequela emocional também é muito ruim em queimados, né? Muitas vezes você fica com traumas de uma queimadura que você adquiriu, né? Então, assim, a gente recebe também muita gente que quer tratar aquela área pós-queimadura, né? Uma cicatriz que ficou mais extensa.
e hoje em dia com algumas tecnologias a gente consegue melhorar o aspecto de tratamento disso aí, o aspecto estético dessas áreas, né? Então é importante também ter essa ideia de que às vezes você pode melhorar uma cicatriz de uma queimadura, tratando de maneira correta, procurando um médico dermatologista que possa lhe auxiliar nisso. Lógico que nem sempre você vai sumir com a cicatriz, mas muitas vezes consegue melhorar o aspecto estético dela e às vezes funcional também. Porque se for uma cicatriz maior, pode ter uma retração de uma pele, pode limitar alguma parte de movimento, né? Então, às vezes tem também esse tipo de dano. Em queimaduras mais graves, doutor, o que a gente tem de novidade? Eu me lembro que há um tempo estava se usando uma pelezinha, eu não sei se é de peixe, de tilápia. De tilápia, isso. Essa é uma pesquisa que tem no Ceará, né, com essa pele de tilápia. Eu particularmente nunca tive acesso a esse tipo de produto, assim, mas é uma tecnologia que aparentemente tem dado um bom resultado aqui, assim. Então tem esses pesquisadores do Ceará que desenvolveram como se fosse um curativo biológico, como eu falei, né? Você reveste aquela pele com uma pele exógena, assim, né? Mas é uma coisa biológica que não é própria do organismo, mas que vai fazer com que aquele tecido recupere mais rápido. Agora é um tratamento demorado, né? Sim. Geralmente quando a gente fala em queimadura, o tratamento é lento e depende muito da região, né? Então assim, a pele da gente, ela troca, dependendo do tempo de troca dela, depende da área. Então, por exemplo, o rosto é uma área que a regeneração é muito mais rápida, né? E quanto mais distal, por exemplo, nas extremidades da pele, você vai tendo uma recuperação mais lenta. Então, eu diria que o rosto é uma área que você consegue recuperar mais rápido. E aí, por exemplo, mãos, pés, a parte mais de extremidade das pernas e das mãos são áreas que demoram um pouco mais para regenerar. E a Nelly chamava atenção para esse detalhe, né? Essas novidades que a ciência, a medicina vem buscando para fazer esses experimentos e ajudar nessa recuperação, né? E a gente vê que na dermatologia não fica só na área da estética, né? Temos também vários avanços aí nessa área de recuperação de danos à pele que vem sendo causada, como é o caso dessas de queimaduras, né? Sim, com certeza. E o importante nisso aí também é o tratamento mais precoce possível, né? Então, às vezes a gente consegue ter uma resposta melhor de recuperação com um tratamento inicialmente mais rápido, assim, você conseguir intervir numa fase ainda de regeneração da pele, né? A gente tem alguns casos, até na clínica mesmo, de até crianças queimadas que começaram a tratar cedo lesões que esteticamente não eram tão boas, assim, não eram incômodas, e a gente consegue ter um resultado bom começando desde cedo, assim. Então, esse é um fator importante. Quanto mais rápido, melhor. Isso. Então, na busca de tratamento. Isso, né? de uma melhora, assim, de uma melhor cicatrização, de uma estética melhor daquela lesão no futuro, no caso de uma queimadura maior, mais grave um pouco. Beleza, Virgínia. Vamos mudar a pauta aqui, mas nem por isso deixá-la tão interessante, né? Desculpa aí a modéstia, mas a gente quer falar um pouquinho da dermatologia versus Covid, né? Uhum. O senhor é um médico experiente, não é, Nelly? A gente sabe que o comportamento da sociedade mudou pós-Covid e eu queria saber do senhor. Nesse mundo pandêmico, quais as consequências que a gente está encontrando nessa área, na nossa pele? Quem teve Covid, quem está lidando, quem não teve também, lidando com esses momentos de incertezas, de estresse. Quais as consequências aí para a nossa pele? Isso, na verdade, são muitas, né? Diretamente do Covid em si, da doença Covid, não tem uma lesão específica, assim, mais na pele que caracterize o Covid, né? Tem relacionado em alguns trabalhos mais recentes, assim, alguns tipos de lesões, mas são várias, urticárias, manchas vermelhas, mas não é nada assim que você vá diagnosticar o Covid ou vai ajudar muito as lesões de pele para você dizer que a pessoa tem ou não Covid. Como, por exemplo, em outras doenças virais, como a dengue, tem lesões mais características que a gente na pele pode ajudar nesse diagnóstico, mas no Covid já não tem tanta coisa específica, assim. Né? Mas tem os hábitos e o pós-Covid que trazem algumas particularidades que a gente pode ver no dia a dia do consultório, inclusive, como, por exemplo, eu lembro muito bem de pacientes que eu atendi no início da pandemia do ano passado,
que vieram com a pele extremamente seca, com a pele extremamente eczematosa, que a gente diz uma pele inflamada, seca e inflamada por excesso de limpeza até. Então a pessoa que passava álcool 20, 30 vezes ao dia, lavava as mãos 30, 40 vezes ao dia, toda hora, assim. Então até isso, o exagero também, mesmo estando dentro de casa, né? Você resseca muito aquela pele e você pode realmente causar dermatites e lesões na pele por um excesso de abrasão, de detergentes na pele, né? Então isso foi uma coisa curiosa que eu cheguei a atender em alguns casos e realmente você pode lavar, não vai deixar de lavar, mas tem que hidratar depois a pele e também não pode ter excesso, porque às vezes você fica com aquela neura demais também e fica repetido às vezes e às vezes até em momentos desnecessários, assim, né? Então tem que ter a lavagem das mãos, é muito importante, o uso do álcool gel, com certeza, mas você também não pode ter graus extremos e também se necessita realmente lavar muitas vezes, que use alguma hidratação na pele, que faça esse contrapeso aí de ressecar com o detergente, mas também hidratar mais vezes, né? E uma coisa que eu destacaria do pós-Covid, assim, né, que a gente tem tido também muito retorno sobre isso, é principalmente queda de cabelo, tá? Então, a queda de cabelo, ela não é particular. É fato, a Covid causa a queda. Mas não diria que é só o Covid em si, tá certo? Então, muitas doenças agudas, né, e doenças que você fica mais tempo arrastado, assim, então você pode realmente ter esse efeito depois de um tempo, né? Então a gente chama disso de eflúvio telógeno, então já é uma coisa conhecida muito na dermatologia. Então toda doença, principalmente febril, aguda, você pode ter uma dengue e começar daqui a 3, 4 meses, 2, 3, 4 meses, uma queda de cabelo mais acentuada e isso ser o eflúvio telógeno, né? Só que como a gente teve muita gente que adoeceu de Covid, uma doença febril, às vezes ficou internado. Então, quanto mais grave a doença, quanto mais tempo de doença, maior a probabilidade de você ter uma repercussão, né? O organismo sofre e o cabelo sofre também, só que a repercussão normalmente é depois de algum tempo. Hoje mesmo eu recebi umas mensagens de um colega que ficou internado com Covid e que agora, depois de 1 mês, 2 meses da sua alta, se queixando que está com muita queda de cabelo. Então, isso é uma queixa que está sendo cada vez mais frequente no consultório e a gente tem visto realmente muito associado ao Covid também. Queixa temporária, passageira, é possível recuperar essa perda capilar após Covid? Sim, normalmente sim, né? A gente associa muito isso, assim, para as pessoas é mais fácil de lembrar, por exemplo, na perda de cabelo da mulher que tem bebê, por exemplo. Então é muito frequente na mulher pós-parto ter uma queda de cabelo mais acentuada pela mudança dos hormônios e tudo, e isso normalmente é uma coisa passageira, né? É autolimitada. Então, às vezes, assusta muito a pessoa, então é interessante ela procurar um atendimento médico para a gente rastrear se tem alguma outra causa da queda de cabelo ou se algum outro fator está agravando aquela queda de cabelo dela, e se não tiver nada, realmente a gente vai acompanhar, vai usar alguns artifícios para poder acelerar essa recuperação, né? Então pode usar alguns medicamentos, repor algumas vitaminas, minerais, caso estejam deficitários, e com isso a gente pode conseguir, mas normalmente é autolimitado, então vai durar aí 4, 6 meses e vai ficar bom, tá? Independente de você usar porque todo mundo já chega no consultório normalmente usando polivitamínicos, muitas fórmulas que a amiga indicou, que o vizinho, que o pessoal de casa indicou, e às vezes isso nem adianta muita coisa, vai só realmente às vezes gastar sem muito. Então o ideal é procurar realmente um atendimento e ver se aquela causa de queda de cabelo é por conta desse chamado eflúvio, né, que a gente chama. E o que tem de novidade em termos de queda de cabelo, né? Porque eu queria saber disso exatamente porque se a pessoa... Na realidade, são 2 perguntas, tá? A pessoa tem queda de cabelo pós-Covid, você disse que é um tratamento, leva de 4 a 5 meses e tal. Mas se a pessoa já tiver tendência, é um fator a mais e extra, e isso pode ocasionar realmente o não retorno, não é isso? Isso, na verdade, assim, não pelo Covid, né? Se a pessoa já tem uma alopécia, uma né? alopécia androgenética, a gente chama uma calvície, ou sendo mulher ou homem também, né? Que os dois podem ter uma calvície, isso pode realmente evoluir
com um agravamento durante esse período. Mas aquela perda que houve objetivada, causada pelo Covid, normalmente você consegue retomar, tá? Então, assim, agudamente você vai ter uma piora mais acentuada, mas depois que passar o período do eflúvio telógeno, que a queda diminuir naturalmente, você vai voltar, teoricamente, ao que era antes, né? Então, tem a base da calvície e tem o agravamento devido à doença. E novidades sobre o assunto, o que a gente tem no mercado? Para queda de cabelo. Que você estava falando aí, tem muitas vitaminas, né, que a gente já conhece e tal. Que na maioria das vezes não são muito eficazes até. Então, assim, tem assim, indicações específicas, né? Eu acho que assim, queda de cabelo, a gente nunca pode colocar tudo no mesmo saco, assim, tudo no mesmo lugar. A gente tem que ter primeiro um diagnóstico correto. É causado por uma calvície, é um eflúvio telógeno, é um outro tipo de doença. Então, lá, quando vai alguém com esse tipo de queixa no consultório, na clínica, a gente tenta triar e investigar o que é que pode estar causando aquela queda. E eu até lhe digo mais, muitas vezes não tem nada. Então é uma queda de cabelo normal, natural, que a gente perde em torno de 100 a 150 fios por dia. E muitas vezes isso pode assustar algumas pessoas. E no Covid a gente viu isso mais ainda, porque as pessoas estão dentro de casa. Era isso que... E os fios caem todos dentro de casa. E antes não caíam. Aí na rua ninguém via. Mas tem também a questão do estresse, né? Isso, o estresse. Você que também passa por Covid, quem teve Covid sabe que são, assim, eu acho que é o período que a gente fica mais ansiosa. Pode até não ter a complicação, mas na realidade você fica na incerteza. Na incerteza, querendo, cada dia é um Como dia, quando abre o olho. Né? Então, isso também influencia, né? Todo um processo. Sim, especialmente em doenças que se agravam com estresse emocional, né? Então, como dermatite seborreica, a questão da caspa, né? Essa coisa da queda capilar também, tá? Tá aí, então a gente vai aprofundar um pouquinho mais novidades sobre queda de cabelo, tratamento a laser, entrar um pouquinho na estética e falar também no próximo bloco com o Dr. Leonardo sobre ele passou rapidamente sobre o tema, mas geralmente em estética e beleza todo mundo copia o que a outra está usando ou o outro está usando. Quais são os riscos de você se automedicar em busca da beleza, usando um remédio que muitas vezes não foi passado para você, mas que você vê alguém usando e quer usar também? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, na volta do Entre Elas, que neste sábado conversa com o dermatologista Leonardo Ribeiro. A gente volta já. Até já. Você está ouvindo na Jovem Pan News Natal, Entre Elas. Esta é a Jovem Pan News Natal, emissora do sistema Tribuna de Comunicação. Tá no impresso, tá no digital, tá aqui, ali, tá acolá. Classificados Tribuna, tá em todo lugar. Posso comprar, posso anunciar, tem de tudo, é ligeirinho encontrar. Classificados Tribuna, tá em todo lugar. Novo Classificados Tribuna, mais fácil de vender, mais fácil de anunciar. 40066161, 40066161. Classificados Tribuna, tá em todo lugar. Nós que fazemos o jornalismo da Jovem Pan News Natal, convocamos você, torcedor, para nos ajudar a melhorar a nossa programação. Seja na programação diária, nas jornadas de transmissões de jogos ou pelas redes sociais. A sua participação é fundamental. Adicione nosso WhatsApp 8498114089. Precisamos da sua opinião. Siga no @Jovem Pan News Natal, no Insta, no Face, tem sempre novidade. E agora estamos em áudio e vídeo pelo YouTube. Vai lá, Jovem Pan News Natal. Se inscreve e clica no sino para receber as notificações. Jovem Pan News Natal. Aqui você entende o jogo. Jovem Pan News Natal, 93.5 FM, emissora do sistema Tribuna de Comunicação. Rede Jovem Pan News. Você está ouvindo na Jovem Pan News Natal, Entre Elas. Também, porque você está em casa, né? De volta
volta, Virgínia. Já estamos de volta, Já. recebendo Marília Rocha também, assessoria aqui do Dr. Leonardo. Marília também contando as experiências, porque quando a gente conversa com o dermatologista, todo mundo tem uma história aqui para contar. E hoje o nosso convidado é ele, Dr. Leonardo Ribeiro, dermatologista. A gente dedicou o primeiro bloco a alguns assuntos. Vamos entrar um pouquinho na estética, mas antes a Nelly tem uma pergunta também de um caso que, segundo relatos, passou a ser comum nesse momento pandêmico. Pois é, doutor Leonardo, o senhor estava falando no primeiro bloco a questão do vírus, né? Que alguns vírus começaram a circular, principalmente nessa época pós-pandemia, nesse período que nós estamos vivendo. E aí eu nunca tinha ouvido falar sobre herpes, eu acho que é zoster. Exatamente, isso que é uma doença que causa lesões, que dói, lesões na pele, que dói bastante. E aí eu fui dar uma pesquisada e disseram que era uma coisa que estava nesse momento, principalmente que cresceu muito o número de casos de 2020 para cá, né? Isso poderia ter algum fator em relação ao fator emocional e aí baixando a imunidade das pessoas? Isso, o herpes zoster, né, é uma doença viral que a gente considera assim, no interior costuma até falar de cobreiro, vocês devem ter ouvido falar já esse termo também, né? Então, assim, o herpes zoster, ele é como se fosse uma segunda infecção do vírus da catapora. Então, a pessoa teve varicela, catapora, no passado, e num determinado momento, é como se aquele vírus tivesse ficado adormecido e ele tem uma reinfecção com aquele vírus, normalmente num período de imunodeficiência, de quedas das defesas. Isso pode ser muito causado tanto por uma doença viral que causou um impacto na saúde geral da pessoa, como numa situação de estresse emocional mais forte, que realmente impactou também na diminuição das defesas daquela pessoa. Então, o herpes zoster é como se fosse um pouco oportunidade, né? Ele vê uma oportunidade ali para surgir na pele, né? Normalmente não é uma doença rara, assim, a gente vê com alguma frequência, mas são lesões que incomodam muito em termos de dor, tem cura? Queima, dá choque, tem. Ele vai ter um autolimitado também, é uma situação autolimitada, só que a gente sempre medica, especialmente para evitar complicações, que às vezes a pessoa pode ficar curada do herpes zoster e ter o que a gente chama de nevralgia, é uma inflamação do nervo e mesmo aquela doença tendo ido embora, ela ficar com sequelas de dores, ficar tendo dor na região, né? E pode causar cicatrizes também, então são múltiplas vesículas, como pequenas bolhas assim, que inflamam no corpo. Pode ser em qualquer lugar do corpo, né? Especialmente a gente deixa assim, um atendimento, especialmente quando você atinge a face, né? Então pode atingir o olho, o nariz. Nossa. Então são áreas que a gente, normalmente ele acomete um nervo, então assim, é só um lado do corpo, né? No interior tem essa coisa, se o herpes zoster se juntar um lado com o outro, a pessoa morre. Diz que a pesquisa... Pois é, e a pesquisa... Mas isso nunca acontece, porque ele só pega um lado. E a última pesquisa que teve foi um aumento aí de 35% no número de casos, comparando antes da pandemia, eu acho que foi de 2017 para 2019, mesmo período agora de 2020 para 2021, quer dizer, um número altíssimo de pessoas enfrentando essa é uma doença que a tendência também é até diminuir um pouco, porque hoje a gente já tem vacina para varicela, para catapora, né? Então, assim, as crianças hoje em dia já, pelo menos, eram para estar vacinadas contra a varicela, que é diferente da fase que se viveu até há pouco tempo, que todo mundo tinha varicela, todo mundo teve um tempo de ter catapora, ou quase todo mundo já teve catapora. Isso pode acontecer anos depois, porque geralmente a catapora é na infância, né? Normalmente são muitos anos depois. Então é uma doença comum no idoso, por exemplo, né? No imunossuprimido. Então normalmente você pode ter uma catapora aos 10 anos de idade e ter o herpes zoster aos 70, 60, 70. Doutor Leonardo, vamos falar um pouquinho de beleza, de estética. O senhor, inclusive, inaugurou esta semana, acho que na quarta-feira, um novo espaço aqui para oferecer também esse tratamento. Qual a mulher que não gosta, né, de se cuidar, de cuidar da pele? E a gente sabe que ela é o nosso principal cartão de visita. E muitas vezes as pessoas acham que cuidar da pele requer custo alto, requer uma série de itens que possam aí afastar você desse tratamento. Mas eu queria que o senhor falasse para a gente, qual que é a base de ter uma boa pele? Isso é importante a gente ter, porque isso vai dos cuidados, né? Não só de investimento, né? Então você iniciar a ter cuidados com a pele desde cedo,
né? Assim, dos fatores intrínsecos da pele, a gente não tem como mudar, que é a genética, a idade, né? Então, tem pessoas que vão ser mais favorecidas na genética, né? E com o avanço da idade, isso não tem como a gente mudar. Mas os fatores extrínsecos é o que a gente pode controlar mais, né? E dos fatores extrínsecos, com certeza, o sol é o que mais vai afetar no envelhecimento da pele, tá? Então, é um fator que a gente pode controlar, pode diminuir esse dano à pele, né, que vai causar uma piora do envelhecimento. Então, você, desde a infância, ter cuidado com o uso de filtro solar, né? Então, isso é um costume já mais recente, mas antigamente as pessoas se expunham muito ao sol e era de ficar despelando, passavam produtos de queimar, realmente era um sucesso. Essa geração auge, de né? 50, 60 anos viveu isso, né? Exatamente. Então, hoje a gente atende muita gente desse período, né? E que está com muitas manchas, que houve um envelhecimento maior, e a gente vê pessoas que tiveram mais cuidados com esse tipo de exposição e que estão, muitas vezes, melhores, com um menor número de manchas, com a pele um pouco mais jovem, digamos assim, né? E outro fator importante também que destacaria é o tabagismo, né? O cigarro. Então, o hábito de fumar também causa um envelhecimento na pele, e você poder controlar, especialmente esses dois, ter hábitos saudáveis desde sempre, especialmente nesses dois pontos, né? No tabagismo e na exposição solar, isso vai lhe proporcionar uma pele de melhor qualidade, sem dúvida, né, do que você não tivesse, se você negligenciasse esses pontos. Então, isso já seria um fator importante, você pensando no envelhecimento, né? Como você quer chegar aos seus 50, aos seus 60, aos seus 70 anos. E outra coisa que eu destacaria também é o início precoce dos tratamentos. Isso é importante, então, né? A gente, hoje em dia, eu atendo muita gente que chega com esse objetivo, dizer, olha, eu não quero nem tratar, eu quero me manter bem. O que é que você recomenda que a gente pode fazer para eu chegar, sei lá, pessoa com 30 anos, para eu chegar nos meus 40, nos meus 50 anos bem. Então, não é para fazer uma correção de uma ruga exatamente, ou de melhorar algum certo atributo do rosto, né? A gente, às vezes, vamos fazer o que a gente chama hoje em dia tipo de um banco de colágeno. Você vai ter uma reserva de colágeno para esse período da vida que sua produção de colágeno diminui. Então, você vai fazer estimuladores de colágeno, você vai fazer tratamentos com tecnologias que vão... É um banco natural, né? Exatamente. Então, você alimentação, tudo influi, né, doutora? Tudo influencia. Sem dúvida, a alimentação também é um ponto importante, né? Mas, assim, ter hábitos de vida saudáveis, que são não só para a pele, mas para o coração, né? Então, todos os hábitos da atividade física, isso tudo vai contribuir para uma pele saudável. E também o início, procurar ter, se é uma coisa que te preocupa, que você pensa em estar bem daqui a alguns anos, começar cedo algumas coisas. Então, fazer um estímulo de colágeno, fazer um que a gente chama de um ultrassom microfocado, por exemplo, que é um tratamento de tecnologia que estimula mais profundamente o colágeno, que não danifica muito a pele. Então, fazer aplicações de bioestimuladores de colágeno, que são produtos injetáveis que também vão estimular a produção de colágeno na pele. Então, esse tipo de coisas são coisas mais que você pode começar mais precocemente, né, e que não vai ter a preocupação que hoje a gente vê muito de tratamentos exagerados, né, de coisas que fogem um pouco da beleza, né, que às vezes a gente se depara muito, e muita gente tem medo de fazer, às vezes, tratamentos estéticos por ter um resultado que não seja natural, por um exagero estético que realmente fica feio muitas vezes. Então, às vezes, se começar mais cedo e com tratamentos mais conservadores, eu diria, isso seria uma boa atitude. O senhor falou aí de não se sentir bem, né? Tem muita gente que faz alguns tratamentos e acaba, né, se arrependendo. Aí eu me lembrei que eu vi uma dessas revistas, na realidade foi no Instagram. Uma atriz... Revista a gente quase não vê mais, né? Não tem mais não, é Instagram mesmo. E fez uma harmonização facial. A menina era linda, toda... com muita harmonia o rosto dela. E ela quis ficar quadrado. E foi, assim, uma repercussão super negativa. Eu acredito que o senhor deva receber várias pessoas. Como é que o senhor trata, nessa hora, com a paciente, essa questão? Que você olha e diz assim, não, você não tem o que fazer, mas ela quer fazer.
Isso. Como é que está hoje essa questão? Porque virou um boom a harmonização, né? Isso. Todo mundo quer fazer. Exatamente. Isso hoje em dia é uma questão muito em alta, assim, né? E se discute muito esse termo, principalmente a harmonização facial, que é um termo mais recente. Mas que a gente vê muitas vezes é uma desarmonização facial, muitas vezes acontece, né? Então, hoje em dia, eu atendo muita gente na clínica, por exemplo, para reverter procedimentos ou tentar melhorar procedimentos pessoas que estão insatisfeitas com os procedimentos que fizeram e buscam uma melhora, até uma reversão do procedimento, às vezes, né? Então, acho que isso tem que ser, quando a gente se propõe a fazer um tratamento estético, que seja um preenchimento, uma toxina botulínica, né, para relaxar a musculatura do rosto e para diminuir, assim, sulcos, né, rugas, tipo o famoso bigode chinês, essas outras áreas, é importantíssimo a gente ter uma conversa muito franca e um diálogo para ver o que é que aquela pessoa está buscando realmente, né? E vai ter profissionais que vão ter essa linha de resultados mais naturais, mais que buscam uma harmonia realmente da face, né? E vão ter pessoas que vão aceitar mais fazer esse tipo de procedimentos um tanto mais exagerados, né? Pelo menos na minha concepção, assim. Então, é muito de um alinhamento entre o médico e o paciente, né? De ter uma conversa franca, de como que pode ser, porque tem gente que chega às vezes e acha que vai mudar da água para o vinho, que quer mudar o rosto. O que a gente normalmente quer é repor alguma perda de volume que houve, né? Diminuir mais um sulco que está mais marcado, às vezes tirar mais as sombras do rosto, a pessoa está com olheira funda, melhorar um pouco isso. E não modificar o rosto de ninguém, né? Eu acho que modificar o rosto não é harmonia. É você querer ser outra pessoa que você não é, ou querer ter atributos que você não tinha. E aí a pessoa chega com a foto de um artista, chega com a foto de alguém e diz, eu queria essa boca, essa bochecha. Uma coisa é quando a gente vai cortar o cabelo e mostra uma foto, eu queria cortar assim, a gente já tipo tem. Mas corte, uma né? outra coisa é você mostrar um procedimento e querer se igualar a ele, né? Mas então passa muito também pelo olho crítico do senhor, né? Do médico. Sem dúvida. E da abertura que tem que ter com o paciente, né, Nelly? Exatamente. Agora, a quantidade também de profissionais que não têm habilidade, que estão fazendo isso, é uma quantidade assim enorme, né, doutor? É perigoso respondendo na justiça. Eu diria normalmente, exatamente, que há uma certa banalização desse tipo de procedimento, né? Hoje em dia, isso são procedimentos que têm um certo risco, que tem que ter um estudo da anatomia muito profundo, você não pode injetar num lugar errado, né? Tem riscos, exatamente. E hoje em dia tem uma certa banalização desse tipo de aplicação, né? É uma coisa muito comercial e que você, às vezes, não tem tanto controle sobre isso. E a gente, na Sociedade de Dermatologia, então, inclusive tem muita briga judicial sobre isso, do Conselho de Medicina, com outros conselhos e tal, que eu não quero nem entrar no mérito disso, mas, assim, uma coisa, uma briga de mercado muito grande e que a gente está vendo que está virando, assim, é como se comprasse um produto. Né? Você vai numa loja e faz um lábio. Vou pegar aqui um lábio em 12 vezes e chegar aqui, vai não. Então, assim, não é um produto. Isso vai lhe dar consequência, pode trazer danos à sua saúde também. Então, é importante, especialmente se você vai fazer um procedimento no rosto, você buscar um histórico daquele profissional, qual a formação dele, né? A gente vê muito profissional hoje, bota assim, doutor fulano. Mas aí você vai ver, não é médico, nem às vezes tem uma formação técnica, alguma coisa assim, e fez um curso de um final de semana e sai injetando para todo mundo. Então, assim, é muito da pessoa. Até mesmo quem é dermatologista, para fazer alguns procedimentos estéticos, tem que estudar, né? Tem que investir em cursos, né? Para você avançar. A gente tem N casos de profissionais que se dedicam 2, 3 anos à estética para poder oferecer um tratamento seguro, né? Exatamente. E esse é um mundo que muda muito rapidamente, né? Então, assim, eu diria que há 10 anos atrás, quando a gente começou mais a fazer a estética e tal, era de um jeito. Hoje em dia já tem muitas outras técnicas, já mudança de tecnologia, então, assim, de uso de máquinas, associando com tratamentos injetáveis. Então, a gente busca muito essa coisa de você fazer poucas intervenções e associar técnicas diferentes para ter um resultado melhor e mais natural, sem exagerar em nenhum ponto específico. Quando alcança isso é uma maravilha, hein, Nelly? Doutor Leonardo, e os homens, hein?
estão cada vez mais chegando junto, né, dos consultórios de estética, de dermatologia, para tentar também buscar a saúde, que aí a gente fala que não é questão mas é a questão da saúde emocional, porque se você não se sente bem, né, a estética não é a questão banal, mas sim a questão essencial, né? Essencial, exatamente. Exato. Mas é a autoestima, né? É a autoestima da pessoa. O que existe de novo para os homens? E se o senhor sente realmente esse crescimento nos últimos anos? Sim, sem dúvida, né? Os homens... Da presença deles nos consultórios. Pois é, eu acho que caiu um pouco a questão do preconceito, né? Sim. Proporcionalmente, o homem cresce, a busca por tratamento estético do homem cresce até mais do que da mulher. Lógico que a mulher ainda é a maior parte das pessoas que procuram esse tratamento. Mas os homens cada vez buscam mais, e especialmente resultados mais naturais. Eu diria que o homem é até um pouco mais objetivo. Quando ele chega no consultório, ele diz, eu quero melhorar isso, o que está me incomodando? E às vezes a mulher tem múltiplas queixas, quer mais. O homem às vezes tem até esse fator que ele é um pouco mais objetivo naquele que ele busca de melhorar. E muitas vezes ele é muito... consegue ser regular nos tratamentos, consegue ter um acompanhamento bom. Então, quando você tem uma pessoa, um homem que se dedica, que tem preocupação com isso, que afeta realmente aquela autoestima dele, né? Se tornar mais confiante, até no seu trabalho, no dia a dia. E isso tem, assim, uma busca muito grande. E com esses resultados mais naturais, eu acho que hoje em dia essa busca ainda é maior por conta disso. E às vezes até a gente vê muito casais, então a mulher leva o homem para lá para tratar, e isso é bacana. E nessa área para os homens, o que é que a gente destacaria? O laser? Qual é o tipo de tratamento que eles mais buscam? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do laser também dentro da estética, da dermatologia. Isso, o advento do laser na dermatologia veio de um crescimento muito grande nos últimos 10 anos, assim, né? A gente tem laser, nunca se pode falar laser na dermatologia como uma coisa só, então a gente tem laser desde tratamento para remover uma tatuagem, que antigamente não se removia, a lasers para rejuvenescimento da face, melhoria de cicatriz de acne, por exemplo. Uma queixa muito comum de homem é marcas de acne, aquela pele com uns buraquinhos, com marcas, que aquilo incomoda. E a gente tem tipos de lasers hoje que podem estimular colágeno e melhorar essas cicatrizes e deixar a pele mais lisa, por exemplo, para isso, né? E também uma outra coisa que a gente vê crescer bastante é o laser para depilação, né? E a procura de homens também para depilação com laser, né? Uma depilação definitiva. Então, homens muitas vezes fazem áreas extensas, áreas do tórax, o abdômen, as costas. Então, para esses homens que gostam de se depilar, que depila usa lâmina normalmente, a depilação a laser é um advento muito definitivo, bom, né? Porque você vai fazer uma coisa que vai lhe dar um resultado definitivo, não vai ter que ficar passando lâmina toda hora, e às vezes inflama o pelo e tal. Então, a depilação a laser tem tido um crescimento muito grande também no público masculino. E no couro cabeludo, no cabelo, o laser, tem efeito também, Isso, doutor Leonardo? Existem alguns tipos de laser, já com alguns estudos que mostram melhora na pele, né, no crescimento do cabelo, né? Mas a gente também tem alguns outros tipos de tratamento, inclusive que a gente costuma fazer mais na clínica, que são estímulos através de medicações aplicadas no couro cabeludo, junto com um aparelho que faz uma espécie de um microagulhamento. Então ele vai provocar vários microcanais na pele, furando essa pele e ao mesmo tempo aplicando produtos para que entrem no couro cabeludo e estimulem o crescimento capilar, né? E outras técnicas que no caso a gente não faz lá na clínica, mas que tem desenvolvido bastante de forma mais natural, é o implante capilar também, que a gente vê que tem hoje em dia técnicas que deixam com muito mais naturalidade, que são para casos realmente um pouco mais avançados. Mas para calvície, por exemplo, que é uma queixa muito mais masculina também, o ideal é tratamento precoce. Você começar mais cedo, né? Não já procurar um tratamento quando tiver muita perda capilar. Começar nos primeiros anos de perda capilar, que aí você vai conseguir segurar esse cabelo e não ter uma calvície ou se tornar uma careca. Doutor Leonardo Ribeiro, muito bom ouvi-lo, né, Nelly? Demais. Essas dicas, né? A gente falou para homens, o Entre Elas falou também para os homens, né? Temos algumas dicas aqui, os seus esclarecimentos, né? Tanto na área da beleza, quanto também na prevenção, como a gente conversou. A nossa pele realmente ela está ligada, a gente falou da questão das queimaduras, o pós-Covid, tudo isso que tem reflexos na nossa pele.
E o recado que o doutor Leonardo passou hoje é muito importante, que é a questão dos bons hábitos, né? Que a gente precisa realmente ter bons hábitos. Não precisa chegar no consultório e dizer, eu quero fazer tratamento X, Y, Z, mas você ter uma vida muito mais saudável. E eu acho que o dermatologista, quando ele é bom, ele sabe fazer muito bem isso. A questão da introdução da alimentação, a questão do colágeno, quer dizer, é todo um leque de informações para que a gente possa realmente envelhecer com mais saúde e bem melhor, né? E de bem com a gente mesma, né? Exatamente. Porque passa pela nossa autoestima, né? E a dermatologia está aí com muito avanço, com muita tecnologia, com muitos produtos de qualidade e muita qualificação para poder oferecer realmente tratamentos que possam melhorar a autoestima das pessoas e trazer esse bem-estar, né? A pessoa estar de bem com ela mesma e a gente tentar estar na nossa melhor versão sempre. É isso que a gente busca realmente. Muito obrigada, então, pela sua participação hoje nesse sábado. Muito obrigada e parabéns pela inauguração da sua clínica, né? Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço a presença e podem contar conosco. Obrigada. Virgínia, eu queria só passar aqui um recadinho. Eu queria agradecer demais a participação de Marcos Pires, Claudinei Lima, Bento, Marne Soriano, que sempre... Bento Egídio está sempre com a gente. Pois é, né? Exatamente. Obrigada pela participação. E queria ler aqui rapidamente um recadinho que é de Carla Morgana. Ela é professora do Departamento de Fisioterapia da UFRN e também é coordenadora do Laboratório de Avaliação e Intervenção Respiratória. Ela está avisando para a gente que vai ver o primeiro Convivendo com a Asma, né, idealizado para pessoas que têm asma, e vai contar com a participação de especialistas, vai ter aí no YouTube. Então, começa neste sábado, dia 19, e vai até o dia 26, durante todo o dia com transmissão pelo YouTube, que é o @laire_UFRN, vale a pena conferir. Acho que a gente poderia trazer esse assunto na próxima semana. O que você acha? Vamos conversar sobre o que é que a gente pode fazer para auxiliar também as pessoas que têm asma, né? Essa semana está começando e vai ser tema do Entre Elas, sábado que vem. Vamos trazer agendar. esse assunto. Ok, minha gente, chegando ao final do Entre Elas deste sábado, desejando para você um ótimo final de semana, agradecendo ao doutor Leonardo Ribeiro, aqui o nosso parceiro. Obrigada pela presença. Aqui na manhã de hoje, e a você que nos acompanhou pelo YouTube e também pelo rádio, né? Pela 93.5 FM, a Jovem Pan News Natal. E um abracinho para nossa amiga, um abração para a mamãe do momento, mamãe, né? Marília. Marília, um beijo. Marília, a gente está esperando o nome do seu pacotinho. Marília está grávida, assessora de imprensa e jornalista, Marília Rocha, e doutor Leonardo, a gente agradece também a sua visita aqui ao Entre Elas. E volte sempre. Seja sempre bem-vinda. Bem-vinda. Vamos ficando por aqui. No sábado que vem, eu, a Nelly e você estaremos juntos em mais um Entre Elas. Bom domingo para todos. Até lá. Você ouviu na Jovem Pan News Natal, Entre Elas.